Jornal da Manhã. Entrevista. Muito bem, recebendo aqui nos nossos estúdios hoje as presenças de Kiko Savai e também do Marcelo Nunes, que é o diretor-geral, é o novo diretor-geral do Parque Tecnológico. Bom dia a vocês aí, sejam bem-vindos ao microfone do Jornal da Manhã. Bom dia, Kiko, tudo bom? Bom dia, Clemente, Carlos Sena, Eloy, Gabriel, todos aqui do estúdio e ao nosso convidado aqui, Marcelo, diretor do Parque Tecnológico. Bom dia, Clemente. Prazer novamente estar aqui na Jovem Pan. É tudo nosso, tenho certeza disso. Marcelo, tudo bem com você? Tudo bem, Clemente, Eloy, Sena. Obrigado, Kiko. Você esteve aqui na rádio algumas vezes. Então, sempre a gente está aqui trazendo, principalmente, a campanha aí da RM Vale, convidando as pessoas a conhecer tecnologias do parque. Agora, o compromisso é maior. É maior? É mais do que conhecer as tecnologias, a área de tecnologia da informação, mas é o parque como um todo, né? Desde as startups até as grandes empresas. Ô Marcelo, diga coisa, como é que foi, de repente, virar o diretor-geral do Parque Tecnológico? Como é que funciona isso lá no Parque Tecnológico? É eleição? Existe um estatuto? Vocês seguem um regime estatutário? Como é que funciona isso no parque? Nós temos um conselho de administração, né? A formação aí por grandes empresas, instituições públicas, instituições privadas, e nós tivemos o final do mandato do grande professor Halpe, que foi no dia 30 de junho, e no começo do mês nós tivemos uma eleição. Na verdade, como o mandato ia se acabar, era necessário tomar uma decisão de como iria ter a continuidade das ações do Parque Tecnológico. E o Conselho optou por fazer essa remodelagem, né? Finalizando o mandato. Como eu já estou no parque há praticamente 12 anos, né? Entendo que haveria necessidade de uma continuidade dos trabalhos com tranquilidade, digamos assim, e a gente assumiu interinamente até que outra condução, vai haver uma outra condução através de um headhunter, trazer um novo diretor-geral. Então eu continuo no parque interinamente até o final do ano. Tá certo. Kiko? Muito bom, né? Um projeto aí, porque eu sinto, Clemente, que as pessoas sabem da importância que é o Parque Tecnológico, mas não materializam o que é o Parque Tecnológico. Queria perguntar aqui para o Marcelo, como aproximar tantas possibilidades que podem ter para o futuro, tudo que está sendo discutido lá dentro? Pode nascer uma Embraer lá de dentro, ô Marcelo? Olha, pode nascer uma Embraer, pode nascer uma startup como Nubank, pode nascer diversas empresas que a gente chama aí de unicórnios, né? Hoje, principalmente. Sim, porque o Parque Tecnológico hoje é um pico de atração não só nacional, mas internacional, né? Nós recebemos empresas que querem se instalar no parque, não só da nossa região, mas do Brasil inteiro. E agora, com o lançamento do Nexus Global, que é o projeto de internacionalização do parque, a gente passa também a receber empresas e levar empresas para fora do país. Então, sim, nós temos a total estrutura organizacional para termos lá empresas de grande porte e que nascem em São José dos Campos, dentro do Parque Tecnológico. Ou seja, então, o Parque Tecnológico, ele é de São José dos Campos, mas hoje ele é do mundo, né? É internacional mesmo, né? Não tem como, né? Não tem, né? É uma tendência mundial que os hubs de inovação se conectem, né? Se intercalem através de competências, através de necessidades de mercado. E hoje, as empresas que nascem, principalmente dentro dessa estrutura tecnológica, elas já nascem pensando no mercado global, não no mercado local ou nacional, sempre no mercado global. Clemente, eu acho que é importante ter esse pensamento de abrir para a população, né? Estava conversando com o Marcelo antes de começar o programa, porque eu sempre lembro da história do Osiris Silva. Ele foi mexer com avião,
porque alguém convidou ele para conhecer o Aeroclube de Bauru. E olha a consequência que gerou para nossa geração hoje, de ter uma empresa como o Cluster Aeronáutico aqui. E abrir para a população, para jovens, tem esse trabalho lá no sentido de demonstrar a importância do parque para a região, né? Porque ele não é de São José, ele é situado em São José, mas ele tem um efeito, como o Clemente bem colocou, né? Global. Olha, hoje nós somos um distrito de inovação, né? O Parque Tecnológico não é só o prédio Parque Tecnológico. Nós temos todo um entorno onde nós temos grandes universidades, a FATEC, a Unifesp, a Cidade Tecnológica, outros empreendimentos imobiliários se instalando. Então nós temos um grande distrito e muita informação. A comunidade local, seja civil, seja empresarial, do terceiro setor, não conhecem o que é que eles podem usufruir, utilizar o Parque Tecnológico. Então, aproveitando a sua questão, Kiko, semana passada, né, que foi praticamente a primeira semana de ação, que eu comecei no dia 1º, mas nós tivemos, e eu vou abrir aqui para vocês em primeira mão, né? Nós tivemos uma discussão de termos um Pequetec Open, ou seja, portas abertas do Parque Tecnológico, uma ação que traga à comunidade, nós termos uma ação específica e estruturada, muito que importante. receba a comunidade e apresente à comunidade o que é o Parque Tecnológico, né? Semana que vem, no dia 20, por exemplo, nós vamos receber lá o grupo GEL, né? São os jovens empreendedores. O Danilo sempre está aqui. Danilo Magri, nosso colega aqui na rádio. Levando, interagindo com os empresários. O grupo São José, né? Eu acho que já estiveram com o Ralp ano passado. Sim, Desenvolve Vale. Desenvolve Vale. Estiveram com o Ralp ano passado. Sim. Eu acho que é uma ação que deve ser recorrente. Muito bom. Né? Principalmente criando uma periodicidade. Uhum. Né? A cada 2 meses, a cada 3 meses, mas que a gente tenha esse objetivo, né, de levar a comunidade para dentro do Parque Tecnológico. Muito bem, Jornal da Manhã hoje entrevistando Marcelo Nunes, que é o novo diretor-geral do Parque Tecnológico aqui em São José dos Campos. Muito bem, hoje temos aqui a presença do Marcelo Nunes, que é diretor-geral do Parque Tecnológico, falando conosco, comigo e com o Kiko Savaia, sobre essa nova direção do parque nas mãos dele. Ô Marcelo, quem vai hoje ao Parque Tecnológico não imagina, mas hoje vamos dizer, né, hein, Kiko, já é uma outra cidade, uma cidade de São José dos Campos do ponto de vista tecnológico. Você acabou de falar aí com várias empresas, enfim, né? Virou uma nova cidade. Isso mesmo, né? Exatamente. É o que a gente está intitulando, né? É um distrito de inovação, né? A gente não tem mais só o espaço físico do Parque Tecnológico. É um espaço físico onde nós temos, além das empresas, né, todo esse empreendimento imobiliário que tem como desejo que as pessoas que trabalham ali morem ali, vivam ali, respirem todo o ambiente. Para quem não sabe, o Parque Tecnológico, né, que está do lado direito, para quem desce Rio de Janeiro, tá? Rio de Janeiro. Só que já avançou do lado da pista também, né? Porque de São Paulo também, né? Parece que a amplitude foi tão boa, tão grande, Clemente, que já atravessou a Via Dutra. E Exato. eu tive recentemente, né, isso que vocês estão colocando, como que o Parque Tecnológico está levando a cidade para lá. Foi lançado agora um condomínio industrial residencial pela Exto lá. Exatamente. Coisa maravilhosa. Acho que as pessoas não conhecem. Ao lado do parque. Ou seja, e pronto, né? Como que Quem quiser ir lá, o Marcelo, para visitar, pode? Existe essa possibilidade? Tem que agendar antes? Como é que funciona isso? Ou não pode entrar para lá? É tecnologia, e tecnologia não se pode vazar, que senão vem outro e leva a ideia, né? Como é que funciona isso? Primeiro, o Kiko, a cidade tecnológica, Kiko, Sim. que já está pronta, já está instalada. É um empreendimento que pode receber tanto indústrias como serviços e residências. E está bem ao lado ali, né? O acesso é muito fácil, né? É do lado direito do Não parque. sei se o Clemente já conheceu lá, Clemente? Já fui lá, já. Está do lado do Parque Tecnológico e conectado, digamos, as empresas que estão dentro desse ambiente da cidade tecnológica usufruem
também de toda a estrutura que tem dentro do parque, que não são só empresas. Nós temos um projeto chamado Nexus Living, que são ambientes de convivência. As pessoas não sabem, mas nós temos lá restaurantes, food trucks, que estão abertos, inclusive. Tá certo? Então, você pode ir, agora respondendo a você, Clemente, você pode ir a hora que você quiser no Parque Tecnológico. Interessante isso aí. Tá certo? Ontem eu estava com o grupo da Faculdade de Santo Antônio e o responsável pela área de marketing falou para mim que passava na frente do parque e achava que tinha que ter alguma credencial especial para entrar no parque, como se ali fosse até uma área militar, alguma coisa assim. O Parque Tecnológico é aberto e quero trazer isso à população. Você pode ir almoçar no Parque Tecnológico se você quiser. Uma dúvida com relação a isso. Por exemplo, Clemente, tem empresas que não têm um porte tão grande para ter um departamento tecnológico. Sim. Mas a pessoa tem uma boa ideia e quer tentar desenvolver dentro da empresa dela. Ela pode solicitar esse apoio dentro do Parque Tecnológico hoje? Pode. Vou me permitir dizer aqui que nós fazemos isso constantemente. Nós temos uma grande, não vou falar o nome, uma grande empresa de calçados aqui de São José dos Campos, na linha de calçados, que está buscando... Pode falar, fica à vontade, é importante saber. Oscar Calçados. Oscar Calçados. É um querido do Desenvolve Vale, faz parte do grande empreendedor. Oscar Calçados tem interesse de levar inovação para dentro da sua empresa. Nós temos uma estrutura toda preparada para receber startups, ideias que precisam ser estruturadas para que isso possa ser levado para dentro da empresa. Aliás, Marcelo, eu quero aproveitar e chamar para essa conversa aqui o nosso querido Eloy Moreno, que também é um expert em tecnologia. Olha e aí. ama de paixão isso, né? Lá vem, não, verdade. Seja bem-vindo ao grupo, Eloy. Com essa mesa toda na frente dele, tem que manjar, né? Tem o que nosso manjar. piloto aqui. Mas na verdade, Marcelo, a minha dúvida é um pouco mais prática. Por exemplo, vamos pensar que não é o caso, né? Mas quem sabe um dia, vamos pensar que eu queira desenvolver um produto tecnologicamente inovador para o veículo rádio, por exemplo. Qual é o procedimento? Tenho uma ideia na cabeça e aí eu vou procurar o Parque Tecnológico. Como é que funciona? A gente tem uma sala, tem acesso à internet, tem energia elétrica, paga um aluguel mensal, tem que apresentar um projeto, uma documentação. Eu sou o cara com uma ideia na cabeça. E aí, como é que eu faço? Quando ele fala isso, porque já tem ideia, viu? Não necessariamente. Hoje à tarde o Eloy já vai lá, hein? Já vai lá. Olha, Eloy, então, se você tem uma ideia na cabeça, você pode entrar. Existe um roadmap para empresas entrarem dentro do Parque Tecnológico. Mesmo que seja uma ideia, existe um programa, uma plataforma chamada Nexus. Né? A plataforma Nexus permite que você entre no Nexus Lab, que é você ter só uma ideia e precisa estruturar essa ideia. Então, você entra neste programa, é uma chamada que se fechou agora, mas nós temos 2 chamadas de tempos ao ano. Em tempos vocês reabrem, né? Você pode entrar só com uma ideia, é um funil, né? É um fluxo que você apresenta o seu modelo de negócios, um comitê vai analisar, e aí você, entrando nesse perfil, você pode ficar até 6 meses lá, inclusive sem CNPJ, tá certo? Só Sim. como pessoa física. Que era a minha próxima pergunta, se tinha necessidade de ter uma empresa constituída já. Nesses 6 meses, você vai participar de tudo o que as startups participam, vai ter uma mentoria, uma assessoria para ver se a sua ideia para de pé. Tá certo? Se aquilo realmente é viável, né? Viável. Porque às vezes a ideia é boa, mas tecnicamente, praticamente, ela não é viável, né? E muitas vezes você entra com uma ideia e essa ideia é pivotada. Você percebe que você não está desenvolvendo, por exemplo, para rádio. Você está desenvolvendo não só para rádio, mas para TV. Então, você pode mudar a sua ideia, estrutura, e a partir daí você entra num outro processo. Você apresenta novamente o seu plano e passa a Nexus Growth, que aí você pode ficar mais 2 anos
dentro dessa plataforma. Tá, e nesse período aí de 6 meses e depois, caso, né, você consiga passar para o próximo nível de 2 anos, tem algum custo nessa questão que eu perguntei para você de aluguel? Tem todo o suporte? Como é que funciona nesse caso? Você tem todo o suporte, desde a recepção, né? Você fica dentro do cowork e o custo é de R$150 por mês. Nada, né? Praticamente nada. Nada, né? Se a gente for considerar o que a gente tem por aí Para você hoje. ter todo o ambiente, as salas de reuniões, internet, você está inserido. Mas o que a gente tem que levar em consideração não é o custo de metro quadrado. Quando você está dentro do parque tecnológico, o grande valor é estar nesse ambiente. Ter gente ao seu lado que já bateu cabeça, já errou, vai te ensinar. Vai ganhar essa experiência de quem já tem anos no mercado, né? Vai conectar você com outras grandes ideias, outras grandes empresas. Por exemplo, a sua ideia, isoladamente, pode não atender um grande público que, conectado a outra ideia, sim, vai tipo, crescer. Eventualmente, a gente até estava conversando aqui durante o intervalo sobre a rede 5G, que, né, vai chegar. A ideia, de repente, para a rádio, mas tem uma empresa que trabalha com 5G, que tem uma ideia de transmissão, pode ser associada, né? E aí você tem Exatamente. A coisa toma uma proporção muito maior, né? Exatamente. Então, vamos dizer assim, me parece que a ideia é mais ou menos tipo algo como o Vale do Silício, lá em São Francisco, mas lá eu acho que é um pouco mais TI, né? Pelo que a gente está entendendo aqui, o Parque Tecnológico, ele é tecnologia de uma forma geral, mais abrangente, né? Aliás, para o pessoal vem aqui, aprende e vai embora, né, Marcelo? Olha, acontece, Assim? acontece, e o que a gente quer é que as empresas, que o país cresça através do que a gente constrói aqui no Parque Tecnológico. E não precisa ser morador de São José dos Campos apenas, né? Não, nós Pode temos... atender Brasil? Nós temos, como eu falei, Quando empresas abre que esse vêm do edital, Brasil inteiro. Eu não sei se estou errado, eu vou fazer um comentário aqui, eu acho muito interessante, que acho que é o momento. Nada disso seria possível não fosse o apoio do prefeito Felício Camuti e também do secretário de Inovação, o Alberto Marques Filho, Mano, né? Acho que isso, o trabalho deles, né? A vontade de fazer a coisa acontecer foi muito grande e está acontecendo, né, Marcelo? Olha, tanto o Felício quanto o Mano, que inclusive está lá dentro, né? Sim, está lá dentro. A Secretaria de Desenvolvimento e Inovação fica dentro do Parque Tecnológico. E a nossa relação é uma constante. Sem o apoio do poder público, a gente sofre porque, na verdade, o Parque Tecnológico não é um ambiente isolado, né? O Parque Tecnológico respira junto com São José dos Campos, respira junto com o poder público. Nós recebemos lá, Clemente, aproximadamente de 6 a 8 prefeituras por mês, né? Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. Quinta-feira vem Uberlândia, Diadema, né? Semana passada Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, porque eles querem entender esse modelo. Nós temos parques tecnológicos espalhados pelo Brasil que literalmente não conseguem escalar o seu crescimento. Porque esse ambiente que foi criado aqui, essa conexão, essa inter-relação com universidade, poder público, empresas, realmente faz com que a tríplice hélice funcione. E isso é muito difícil. Isso é importante, porque eu vejo assim, né, Clemente? Quantas coisas aconteceram para a região de Campinas. Sim. E eu acho que a nossa região tem o mesmo potencial, agora com o aeroporto aqui de São José dos Campos sendo municipalizado, um parque tecnológico, as rodovias de acesso sendo melhoradas, da gente realmente ter a região. Temos cidades importantes aqui, como Jacareí, Taubaté, São José, enfim. E o parque pode ser uma dessas âncoras para trazer grandes projetos para cá, né? Isso é fundamental. Eu venho, a minha história, né, profissional, antes de eu vir para o Parque Tecnológico, eu era Sebrae, fui empresário na área de TI Você é engenheiro também. florestal também, né? Sou engenheiro florestal, daí me perguntam, o que você veio fazer aqui em São José dos Campos? Eu também me pergunto às vezes, né, como é que eu vim parar aqui em São José dos Campos como engenheiro florestal. Mas talvez Você é de onde? Eu sou de
a minha resposta é, talvez por ser engenheiro florestal, eu vim aqui cuidar do ecossistema. Então, esse ecossistema... Tudo tem um sentido. Do qual a gente convive aqui. Então, eu penso que essa integração regional é necessária. Quando a gente está falando de parque tecnológico, a gente está falando do Vale como um todo, né? E a partir do momento em que nós fortalecemos o Vale, nós fortalecemos São José, fortalecemos o Parque Tecnológico. Trazendo da história do Sebrae, a minha ação dentro do Sebrae era consultor de desenvolvimento territorial. Então, eu sempre olhei, não para onde eu estou, mas... Amplitude, né? Para amplitude, né? Pelo entorno do qual a gente convive. Muito bem. Falando aqui hoje com o Marcelo Nunes, que é o novo diretor-geral do Parque Tecnológico, quem agradecemos pela entrevista. Sucesso a você, boa sorte. Obrigado, Kiko, e tenha um bom dia. Que agradeço também. Agradecer aqui a presença do Marcelo, trazendo informações tão importantes. Muito obrigado, Clemente. Muito obrigado a todo o pessoal aqui da Jovem Pan. Novamente, reforço, Parque Tecnológico, portas abertas, né? Comunidade, venha almoçar, venha tomar um café no Parque Tecnológico e conhecer um pouco de toda essa história e a estrutura que o parque oferece.